Nesse vídeo eu vou te mostrar como você consegue estruturar um processo comercial aí para sua autopeças. Vou desenhar aqui um mapa mental, eu já vou para minha tela porque eu gosto de partilhar com as imagens, aí facilita tanto para me explicar quanto para você entender. Então, isso aqui vai te ajudar a controlar, não só controlar as vendas, mas ter mais organização no seu processo. Por quê? Obviamente, quanto mais leads vão chegando aí na sua empresa, as ligações, o WhatsApp vem chegando, você precisa ter uma estrutura para que consiga atender todo o pessoal e não se perca, né? As informações que a gente sabe que é muito fácil. As informações, enfim, se perderem. Mas vamos lá. O que é o processo comercial? Vou colocar aqui. O processo comercial, basicamente, é a estruturação que você vai colocar desde o momento quando um contato ou lead é a mesma coisa, tá? Quando eu falo lead, contato é a mesma coisa, um cliente potencial, ele liga para sua empresa. Então você vai precisar estruturar isso de uma forma que a sua equipe vai executar exatamente o que você passou para eles. Então, para isso, você precisa ter um mapa mental. Então você pode já pegar um papel aí, caneta, anotar o que é interessante, mas desenhar o seu processo comercial. Eu vou te dar uma ajuda aqui. Então, como vai funcionar? Você vai dividir o seu processo em etapas, tá? Só vai ser aqui a primeira etapa, a segunda etapa, vamos colocar a segunda, a terceira e assim por diante, ok? Até o ponto, terceira etapa, vamos fazer assim, vou simplificar para não passar muito tempo, economizar o nosso tempo. Quarta, e aí no final sempre vai ter duas etapas, que é vendido, não vendido, né? Não conseguimos concluir a nossa venda, e a próxima etapa, obviamente, que é sucesso, vendido. Beleza? É isso que nós queremos chegar, mandar o máximo de contatos para cá. Então, o que vai acontecer na primeira etapa? A primeira etapa é o momento em que o seu lead em potencial, o cliente em potencial, ele liga para sua empresa. Então, nessa etapa, o que o vendedor precisa falar? O que ele precisa cadastrar? Ele vai anotar alguma coisa? Tem algum sistema? Para isso, existe vários sistemas no mercado para poder organizar suas vendas. Então, o chamado CRM. O nome do sistema que organiza tudo isso é CRM de vendas. Opa, deixa eu organizar, deixar bonitinho. É o CRM de vendas. Essa ferramenta é a ferramenta necessária para poder controlar esse processo. E aí você vai verificar na internet, tem uma porrada. Se quiser alguma dica também, coloca aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida é só colocar. Mas vamos lá. No CRM de vendas, você vai desenhar o seu fluxo. Então, quando o lead entra em contato, o que acontece aqui, né? Quais são as atividades do vendedor? E eu sugiro você pegar todos os detalhes mesmo. Tipo assim, cara, o que ele vai falar? Desde a maneira como ele vai cumprimentar o cliente. Falar, oi, tudo bem? Meu nome é isso e eu vou fazer isso, isso, isso. Entendeu? Então, um exemplo. Olá, meu nome é Fábio, eu sou o vendedor aqui da loja tal e meu objetivo aqui é entender o que tu precisa. Aí ele vai fazer os questionamentos. Então, nós temos primeiro a entrada de lead. Depois da entrada do contato, vou colocar aqui a entrada de contato, nós temos o que nós chamamos geralmente de qualificação. Para uma autopeça seria uma etapa, eu diria assim, de filtro. Por quê? Aqui nós vamos entender se nós temos a peça, sim ou não. Se não temos a peça, o que vai acontecer? Pega esse cardzinho e manda lá para o perdido. Porque aqui que ficam os nossos contatos que não evoluíram. Caso tenha a peça, nós temos a terceira etapa, que é o quê? O orçamento. Olá, seu João, tudo bem? Temos sim a peça, o valor é tal, 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 beleza? E aí nós temos o envio do orçamento. Então, primeiro, chega o contato, pergunta se tem o orçamento. Aliás, se tem a peça, manda por orçamento. E se nós temos orçamento, encaminhamos para o cliente e depois nós temos a próxima etapa, que é a etapa do quê? Do follow-up. Eu vou simplificar, é o resgate do lead. Eu vou explicar também, resgate do contato. O que é isso? Mandei o orçamento pro cara, eu não vou deixar esse cara morrer, esse contato morrer. Então eu preciso fazer o quê? Daqui um dia o vendedor vai lá, opa, e aí, tudo bem? Viu o orçamento? Ficou alguma dúvida? Posso te ajudar em alguma coisa a mais? Então pode ver que nesse processo, desde a entrada do lead, se temos a peça sim ou não, o orçamento e o resgate do contato. Aí o cara falou, cara, pô, já vendi, já fechou a venda, entendeu? Já fechei com outro parceiro. Então daqui ele vem para perdido. Você pode incluir também uma outra etapa, que seria a etapa de... Vou fechar aqui, vou colocar 5, que é o financeiro. Beleza, mandei a peça pro... Aliás, peguei o orçamento, o cliente me deu o ok e eu mandei o link de pagamento, mas ainda estou aguardando ele pagar. Então você pode estar a próxima etapa, que é do financeiro. E aí, fazendo o desenho novamente da nossa etapa, seria financeiro. Eu vou colocar como recuperação, tá? Aí você pode modificar, já vou mudar os textos também, tá? Orçamento, qualificação. E aqui, entrada de contato. Olha só, dividir em 5 etapas, tirando o perdido ou ganho. Não vendido e vendido. E é importante citar que, ao longo do tempo, você utilizando o CRM, você vai conseguir fazer o quê?
com que o percentual de evolução do lead em cada etapa ele seja monitorado também. Então eu vou conseguir saber desde a primeira etapa, aqui entrou 100% dos contatos. Qualificação deve entrar 100% dos contatos, porque eu estou falando com todo mundo. Agora o orçamento nem todos eu tenho, então eu sei qual que é o percentual de contatos que chegam e de peças que eu não tenho. E se você utiliza um CRM de venda, você pode fazer o que também? Identificar no volume quais são as peças mais vendidas, quais são as peças que você também não tem e talvez você poderia fazer a compra para reposição. Então tudo isso é muito dinâmico, sem contar que você ainda consegue controlar as vendas dos seus vendedores. Então assim, é uma ferramenta que precisa ser aplicado, eu sou suspeito em dizer, mas qualquer negócio que vende, e todos vendem, precisa ter um processo comercial e uma ferramenta para auxiliar. E se ficou com alguma dúvida, esse vídeo ajudou, coloca aqui nos comentários, se inscreva no canal e dá um joinha aí para ajudar, beleza? Valeu, até a próxima!